Você está pensando em comprar o seu apartamento e de repente surgiu a questão: quero saber qual é a melhor tabela. Afinal de contas, meu dinheiro não nasce em árvore e eu preciso saber qual das duas vai fazer mais sentido para o meu financiamento. Mas não é tão simples assim, porque tudo vai depender, primeiro, das suas parcelas, do seu financiamento, de quanto você tem de entrada e de como ficou a sua aprovação, para que você então saiba qual é a melhor tabela, qual que mais se encaixa dentro da sua realidade. Não existe, afinal de contas, uma tabela que seja melhor do que a outra, mas a gente precisa entender qual que é a que mais se encaixa na sua necessidade. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar de forma prática a diferença da tabela SAC e da tabela Price, para que você possa entender qual que se encaixa melhor na sua realidade e então poder tomar a melhor decisão de compra. Primeiro, vamos entender o macro dessa história toda. Por quê? SAC e Price, na verdade, elas são apenas formas de distribuir um financiamento imobiliário. E o que vai fazer mais sentido nessa distribuição do financiamento imobiliário é entender primeiro o como ele funciona. Na prática, o banco ele não vai pegar o valor que você financiou, ou seja, R$ 200.000, e dividir por 420 meses apenas. Ele vai fazer uma conta considerando essa amortização, mas também somando os juros. Afinal de contas, o banco tem que ganhar alguma coisa nessa operação. E é justamente essa forma como a dívida é amortizada que faz com que diferencie a sua tabela de financiamento. Vamos começar de forma prática pela tabela SAC, para que vocês possam entender como é feita essa distribuição. SAC significa Sistema de Amortização Constante. E o próprio nome já diz, ele está amortizando a sua dívida desde o primeiro momento. Pois bem, como ele faz essa amortização já do saldo devedor, ele justamente vai diminuindo o saldo, ou seja, os seus juros também vai diminuindo de forma mais rápida, mais acelerada. Mas nada na vida é tão fácil assim. Como ele começou já a amortizar a dívida logo de cara, ele também vai trazer uma parcela mais alta no início do contrato. Imagine só que você começou o seu financiamento com uma parcela de R$ 2.000. Essa parcela de R$ 2.000 tem uma grande porcentagem de amortização, ou seja, R$ 1.000, R$ 1.500 está indo direto no seu saldo devedor, que era 200 e está caindo ali para 195, 193, 190 e assim por diante, com base nos seus pagamentos aqui. Só que uma parte dessa parcela também é juros. Então, todos os meses você amortiza lá do final, tira saldo devedor e diminui, consequentemente, os juros daqui. Com o passar do tempo, as suas parcelas de financiamento vão cada vez diminuindo. Então, todos os meses você vai sentir um degrauzinho descendo no seu financiamento. Maravilhoso, né? Só de ouvir isso daqui você já deve estar imaginando: caramba, eu preciso fazer o meu financiamento pela tabela SAC. Ela é a melhor de todas, até porque na tabela SAC, se você pagar durante todo o período sem fazer amortizações extras, você vai pagar menos juros do que na tabela Price. Porém, tem uma questão ali muito importante na tabela SAC, que é a questão do comprometimento de renda. A tabela SAC, por ser uma tabela que traz um juros maior no começo, uma amortização maior no começo, consequentemente ela compromete mais a sua renda, fazendo com que muitas vezes seja inviável caso você tenha uma renda mais baixa. E consequentemente também vai fazer com que você tenha menos crédito para financiar o teu imóvel. E aproveitando, vamos falar sobre tabela Price, que é a queridinha dentro do Minha Casa Minha Vida, é uma das tabelas mais utilizadas. Por quê? Qual que são as vantagens da tabela Price em relação à tabela SAC, que vocês já puderam ver, que é incrível. A lógica da tabela Price funciona quase que ao contrário da tabela SAC. Enquanto na tabela SAC você começa amortizando mais a sua dívida e um pouco menos os juros, na tabela Price a gente faz como se fosse uma coisa mais linear, então ela é bem balanceada. Porém, você paga mais juros no começo do seu contrato do que a amortização propriamente dita. Então, quando você faz o seu financiamento pela tabela Price, você decide que vai começar pagando os juros, em vez de estar amortizando, obviamente, a dívida. Na prática, ambas as parcelas vão trazer uma diminuição. Uma é uma diminuição efetiva, você pagava 1.000 e agora, no finalzinho do seu contrato, você paga 300. A outra, você começa em 1.000 e termina em 1.000. Só que o seu poder de compra aumentou nesse período. E o que vai fazer com que você escolha a tabela Price ao invés da tabela SAC, já que aparentemente a tabela SAC tem muito mais vantagens do que a tabela Price. Para quem deseja fazer a amortização do financiamento, ou seja, pagar esse financiamento mais rápido, é muito mais interessante, no ponto de vista financeiro, que você escolha a tabela Price. Por quê, Thiago? Por que a tabela Price pode ser mais interessante para mim? Primeiro, porque a tabela Price começa comprometendo menos a sua renda. Imagine que você tem uma renda hoje de R$ 4.000 e a sua parcela dentro da tabela Price ficou algo em torno de R$ 1.200. Você consegue
Ao passar dos meses, sobrar um pouquinho de dinheiro para fazer essas amortizações. Já na tabela saque, ela não vai poder comprometer mais do que 30% da sua renda, porque essa é a regra da Caixa. Mas para você conseguir o mesmo crédito, a sua parcela ficaria em torno de R$ 1.600. Né? Então você percebe essa mudança de R$ 400 todos os meses que você paga a mais só por ter escolhido a tabela saque. Com essa diferença na mão, o que você pode fazer? Começar a utilizar esse valor que sobrou para abater do seu saldo devedor. Assim, você amortiza o seu financiamento muito mais rápido do que se você estivesse fazendo propriamente na tabela saque. Agora a pergunta que provavelmente trouxe você até esse vídeo. Tiago, qual é a melhor tabela de financiamento então? Price ou saque? E infelizmente a resposta é depende. Se você tem uma renda mais confortável e para você tudo bem começar agora pagando uma parcela maior, eu recomendo que você vá na tabela saque. Embora ela faça com que você pague mais agora no começo, você tem uma renda melhor, então você vai conseguir fazer tanto as amortizações como pagar essas parcelas no dia a dia sem sofrimento. Agora, se sua renda é um pouco mais apertada, você não tem tanto dinheiro sobrando e qualquer mínimo detalhe faz toda a diferença, como é a maioria dos casos de quem está comprando o seu primeiro imóvel através do Minha Casa Minha Vida, faz muito mais sentido você seguir com a tabela Price. Por quê? A tabela Price vai consumir menos a sua renda, fazendo com que você tenha maior crédito de financiamento. E maior crédito de financiamento na prática significa poder de escolha. É o que vai fazer a diferença entre você poder comprar um imóvel de 2 dormitórios ou um de um só, por exemplo. Então, se você tem um orçamento um pouco mais apertado, vai na Price. Isso vai fazer com que você tenha previsibilidade, porque as parcelas são lineares, faz com que você consiga se organizar melhor e com o passar do tempo, a sua renda vai melhorando e você vai focar nas amortizações. Então não se preocupe em começar pagando mais agora, até porque esse momento inicial é chave, porque você vai pegar a chave do teu imóvel, às vezes vai precisar de uma certa reforma, vai querer colocar móveis e etc. E tudo isso demanda dinheiro. E se você tiver um pouquinho mais de dinheiro sobrando, vai fazer diferença. Em resumo, tabela saque vai começar com uma parcela maior, consumindo um pouco mais da sua renda, mas também pagando mais da amortização, e vai terminar mais baixo. Já na tabela Price, você vai ter uma tabela mais linear, uma prestação que segue mais ou menos a mesma ideia do começo ao fim do contrato, sendo uma parcela mais confortável no começo, que é quando você mais precisa. Qual que é a melhor tabela? Você que vai me responder. Mas eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar. Eu vou te pedir um favor, clica aqui no sininho, fique alerta aos próximos vídeos que nós vamos entregar aqui no canal. Também me siga, coloque aí na inscrição e aproveite para me conhecer nas redes sociais. Estou em todas as redes, TikTok, Instagram. Procure por Thiago Retameiro e vem com a gente nessa jornada para o seu imóvel.